Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira live do projeto Diálogos Temáticos Cida Cultural, a primeira edição Museus. Eu sou o Sandro K., artista visual, pesquisador e professor de Gestão e Produção Cultural no IFRS, e serei o mediador desse encontro de hoje. Desde já, quero dizer que é um grande prazer podermos contar com a presença de todos e todas aqui. E este projeto ele é realizado através do edital Criação, Informação, Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei 14.017, de 2020, a Lei Aldir Blanc, Fundação Marco Polo, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Conta ainda com apoio do Instituto Estadual de Artes Visuais do Rio Grande do Sul e do Laboratório Sociocriativo. A realização é da Cida Cultural. O projeto Diálogos Temáticos tem como objetivo apresentar essa instituição que é o museu, o que está por trás desse aparelho e debater com o público, desmistificando assim um pouco seu funcionamento. Durante as próximas 4 semanas, teremos uma live sempre às quartas-feiras, e neste mesmo horário. Confira a programação nas redes sociais da Cida Cultural. Para a live de hoje, estão aqui comigo a doutora em Planejamento Urbano e Regional e professora da Unicinos, Cristina Schneider, e a bacharel em Direito pela PUC, especialista em Poéticas Visuais pela Fevale, terapeuta sistêmica e produtora cultural, Lúcia Silber. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho mais sobre as nossas convidadas de hoje, conhecendo um pouco mais das mini-bios, das biografias dela. A Cristina Silber Schneider é doutora em Planejamento Urbano e Regional pela URGS, possui mestrado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e especialização em Políticas e Gestão Cultural pela Organização dos Estados Ibero-Americanos e Universidade Autônoma Metropolitana do México. Ela é graduada em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, cursando especialização em Neurociência e Comportamento pela PUC-RS, desenvolveu projetos de pesquisa na Universidade de Valladolid, na Espanha, em 2001, e curso de atualização em Estatística Cultural no Ministério da Cultura da Espanha, em 2009. É também professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, nos cursos de graduação, especialização e MBAs nas escolas de Humanidades, Indústria Criativa, Gestão em Negócios desde 2008. Nossa convidada tem experiência na área de gestão cultural, com ênfase em patrimônio cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de projetos, comunicação e comportamento, negociação e gestão de conflitos, linguagens culturais e patrimônio cultural. Ganhadora do 3º lugar no Prêmio Instituto Pensarte de Gestão Cultural, em 2007, em São Paulo, e no Prêmio FAMURS Codic 2008, na modalidade Patrimônio e Memória, e Prêmio KU-RS 2020. Atualmente, a nossa convidada é gestora cultural nos projetos do Memorial da Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa, revitalização da Caixa Rural em Nova Petrópolis, restauro do Casarão dos Veronese em Flores da Cunha. E também na revitalização do Parque Usina de Putinga, Casa Vidal em Taquara e Casa Merlin em Bento Gonçalves, entre outros projetos. Seja bem-vinda, professora Cristina. E agora eu vou apresentar a nossa outra convidada, a Lúcia Tedesco Silber. A Lúcia é bacharel em Direito pela PUC-RS, especialista em Poéticas Visuais pela Fevale, terapêutica sistêmica e produtora cultural. Trabalhou como produtora cultural nas entidades no Brasil e na Alemanha, foi diretora de planejamento da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul,
consultora do Sebrae RS na área de turismo cultural, de 2003 a 2007, professora no curso de graduação em gestão cultural da Unicinos, é sócia fundadora da Lato Senso Administração Cultural, desenvolvendo desde 1999 ações de planejamento, administração, produção e consultoria para projetos socioculturais no Rio Grande do Sul e editando publicações de arte, cultura e ensino. Projetos relevantes na área de museus e memória, desenvolvidos pela nossa convidada. Museu Náutico de Rio Grande, Memorial Casa João Goulart, Museu Getúlio Vargas de São Borja, Cemitério de Philipson, Memorial do Cemitério Espanhol de Porto Alegre, e a organizadora do livro Restauração do Patrimônio Arquitetônico Gaúcho, modelagem de projetos através das leis de incentivo à cultura. Sejam bem-vindas, professoras. Espero termos uma noite muito agradável, ótimos diálogos, pensando esse lugar do museu no nosso imaginário e no cotidiano das instituições de cultura. Cristina, vamos começar essa conversa? Vamos lá. Primeiro, uma boa noite, Sandro. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite gelada. E agradecer de coração assim, essa oportunidade de estar compartilhando a nossa trajetória na área de gestão cultural e compartilhando as nossas experiências, os nossos acertos, os nossos erros, né? E esse é um momento de diálogo, de construção coletiva. Mais do que pertinente um momento como esse para discutir a questão da museologia no Rio Grande do Sul. E agradeço, né, por fazer parte desse momento. Então, vamos começar conversando um pouquinho. Organizei uma apresentação para a gente ir construindo uma ideia. Vou pedir para a assessoria nos colocar a apresentação. E quando a gente seleciona determinados objetos como merecedores do futuro, nós estamos tentando fixar nesses objetos o tempo que a gente sabe que escorre pelas nossas mãos. Esses objetos são a nossa ponte entre o passado e o futuro. Então, Cristina, museu é lugar de coisa velha? Não. O museu são o nosso futuro. Os museus não são um caminho em direção ao passado, eles são possíveis diálogos. E aqui nós estamos num momento de diálogo entre o passado, o presente e o futuro. Frederico Moraes, que é crítico de arte, curador, ele vai dizer que olhar o passado é estabelecer uma continuidade entre o que aparentemente deixou de ser e o que ainda vai ser. Esse é o desafio que se põe a nós hoje para falar nesse momento. E antes de começar a entrar especificamente nas questões de planejamento e gestão cultural, eu gostaria de dizer de que lugar que eu falo, né? A maior parte dos meus trabalhos estão inseridos em contextos de cidades pequenas. Não sei se vocês sabem, mas quase 70%, segundo dados do IBGE de 2017, quase 70% das cidades brasileiras são cidades com menos de 20 mil habitantes. O mapa que eu trago aqui para vocês são as cidades com até 5 mil habitantes. Vocês acreditam que 22% das cidades têm esse perfil? E nesse contexto que eu vou olhar para as questões da museologia, né, da gestão de museus, e o primeiro tópico que eu queria abordar com vocês é qual é a função social dos museus. Museu é lugar de preservação, de guarda de acervo, de restauro das peças danificadas, é lugar de educação, de projetos pedagógicos, de se pensar no futuro dessas gerações que vão ser guardiãs desse patrimônio. É lugar de produção de conhecimento, de pesquisa, é lugar de divulgação por meio das exposições, da interação com o público. Mas esta não é a realidade que eu me deparo na área da gestão cultural na maior parte dos museus com os quais eu entro em contato. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa temática, lá em 2005, eu queria entender de onde vinham esses referenciais para pensar
as questões museológicas dos quais eu tinha que pensar esse futuro. E aí uma coisa que vem num primeiro momento, que esse hábito de colecionar é tão antigo quanto a história da humanidade. Na antiguidade, nós já temos referências de colecionar e preservar esses materiais na forma de arquivos, de bibliotecas, de museus. E poucos sabem, inclusive, que a própria Biblioteca de Alexandria era muito mais que uma biblioteca, era a convergência de tudo que é disciplina científica da época. E nesse contexto que eu tenho que falar das primeiras grandes coleções europeias, né, que elas surgem lá no século XV, XVI, e elas surgem com essa característica que está aqui projetada na nossa imagem, né, grandes espaços pequenos, privados, né, e elas tinham não só a função de salvaguardar, mas também de garantir o status das pessoas que detinham esses objetos, né? Então, acumular esses tesouros era símbolo de status e de poder. E boa parte dessas coleções, elas eram privadas. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Museu Particular do Naturalista Ferrante Imperato, em Nápoles. E esta é um gabinete de curiosidade. Muitos, inclusive, dizem que os gabinetes de curiosidade se transformaram em museus. Na realidade, os gabinetes de curiosidade antecederam os museus. E aí eu quero que vocês puxem na memória de vocês, certamente vocês conhecem algum museu aonde a gente não sabe aonde olhar primeiro, de tamanha quantidade de informação, de objetos expostos, né? E os gabinetes de curiosidades, eles eram também confusos, eram um amontoado de objetos, não havia uma lógica organizacional, havia uma lógica pro dono do gabinete, né? Que organizava da forma como ele entendia ser o melhor. E justamente esses espaços pequenos de propriedade privada, eles tinham um começo, meio e fim. E o que a gente vai ver com o passar dos anos, e vai levar ainda muitos anos, é que essas coleções que começaram a ser doadas transformaram-se em acervo público. E aí nós vamos entrar num outro período muito, muito rico, que é justamente a ampliação do caráter público das coleções. Né? Isso vai acontecer ali no final do século XVIII, juntamente com essas novas noções de cidadania que surgiram com a Revolução Francesa de 1789, e o Louvre é um dos primeiros locais onde a gente vai ter esse museu com um caráter público, né? Um local livre, de caráter educativo, né? Cuja missão era recuperar, preservar e disseminar a memória coletiva por meio de objetos. Ele é o primeiro de outros que vão se seguir, que nem o Museu Nacional de Nápoles, na Itália, o Museu Nacional de Ciência de Madrid, na Espanha. E aí eu puxo vocês agora para a gente olhar para a realidade brasileira. Tá? Em 1922, nós temos a criação do Museu Histórico Nacional, e a gente vê, principalmente na década de 80 e 90, o que o autor aqui do Jornal do Brasil, que foi divulgado em 29 de março de 1992, depois a Regina de Abreu vai explorar mais essa temática, ele vai dizer que existe no Brasil uma verdadeira síndrome de museus. Hoje, pessoal, nós temos 3.807 instituições museológicas no Brasil, e boa parte delas vai surgir justamente nesse fim da década de 80, início da década de 90, né? E ele vai, ali na reportagem do jornal, vai falar justamente dessa preocupação que a maioria deles não dizem ainda o que veio, e são, cada vez eles têm menos verbas para se manter. Essa é a característica de boa parte dos museus que chegam no século XXI e, para nós, na perspectiva da gestão, pensando esse futuro.
E uma outra temática que se faz relevante, além dessa questão da função do museu e de quando esse conceito dos gabinetes de curiosidade, como eles ainda permaneceram em boa parte dessa concepção de museu que nós temos em boa parte dos nossos museus nas cidades pequenas, além dessa concepção, é necessário ainda falar das questões das políticas públicas, né? O que está acontecendo no Brasil ali no final da década de 80, início da década de 90? Uma ampliação do conceito de patrimônio. Tá? A gente tem, inclusive, o reconhecimento, ações de salvaguarda das culturas tradicionais e populares, ações do IFAM, do IFAI no Rio Grande do Sul, é da década de 1980, quando se tomba, inclusive, pela primeira vez, um bem no âmbito estadual, que vai ser a Ponte 25 de Julho, em São Leopoldo. E, junto com isso, nós temos também toda uma redemocratização, um fortalecimento da sociedade civil. E o primeiro terreiro tombado, né, reconhecido, que é o terreiro de Candomblé de Casa Branca, em Salvador, em 1984, o reconhecimento do conjunto das edificações de Antônio Prado, que é o primeiro conjunto que está falando de um grupo étnico, que até então a gente tinha somente um reconhecimento da cultura branca, católica e monumental. Então, há nesse contexto uma riqueza de perspectivas. E o que a gente vê nos municípios? Uma tentativa de alguma forma, nos museus, manter viva essa memória. Né? E o modelo que se tem é muito esse modelo desses espaços pequenos, mas com uma grande quantidade de objetos, porque não se tinha nem condições de entendimento de o que fazer com tantos objetos e a mobilização que isso gerava em cada uma dessas comunidades. E na perspectiva das políticas públicas, é bem interessante, nós temos dois modelos de políticas públicas. Um é o modelo francês, que nós brasileiros, o Brasil herdou muito esse modelo, que é a forte presença do Estado. E o que a gente vê no âmbito, né, do Brasil? A falta de um corpo técnico nas prefeituras municipais, a falta de diálogo e de ações do poder público em parceria com outros entes federados, a comunidade local e o setor privado também não se inserem juntamente com as questões dos órgãos de preservação, muito foco no produto e não no processo, a setorialidade do setor, do funcionamento do setor público muito, muito separado, cada um dos setores, né? A escassez de recursos financeiros, a falta de continuidade nas políticas públicas. E no outro modelo, que é o modelo anglo-saxão, que tem como característica justamente o forte envolvimento da sociedade civil organizada na forma de associações. Para vocês terem uma ideia, hoje a Inglaterra está em mais de 1 milhão de edificações registradas, 6 mil sítios preservados e milhares de museus. Então, ao invés dessa gestão ser tão atrelada ao Estado, no modelo anglo-saxão a gente tem muito fortemente o envolvimento da sociedade civil. E por isso a gente consegue entender por que nós ainda somos tão... esperamos tanto do Estado o envolvimento nas questões de preservação e temos tanta dificuldade de gerar mobilização quando se trata das questões de preservação. E para analisar esse cenário, eu vou buscar 3 pensadores, 3 conceitos que, na minha opinião, embasam essa nossa discussão. O primeiro deles vem da arquiteta do MIT, Dolores Hayden, e ela usa o conceito do poder do lugar. A Dolores vai dizer o seguinte, que quanto maior a relação entre as pessoas com a história local, da arquitetura da sua cidade, maior é o seu engajamento. Esse conceito, ele é extremamente pertinente quando a gente olha as questões das políticas públicas. E quando a gente fala dos museus, da complexidade que é, dos desafios que é trabalhar nessa área, eu gosto muito de trazer um outro pensador, que é o Morin. O Morin tem uma perspectiva onde ele fala de que nós temos que desenvolver um pensamento aberto, flexível, abrangente. Em outras palavras, não existem respostas fáceis para problemas que são complexos.
Não existe uma única resposta dada e fácil. Para nós falarmos sobre essa temática, nós temos que ver diferentes perspectivas e, principalmente, reconhecer a força que os lugares têm e a intricada teia de cada um desses lugares. E um outro conceito, que é um conceito um pouco mais recente, que é o de place branding, ele é muito interessante porque ele vai justamente buscar construir as imagens das cidades, né? Estimular o turismo e o orgulho do público local, incrementar a economia e promover a integração das pessoas, né? Isso tudo através de olhar para essa intricada teia entre as empresas, o poder público, as cidades, os estados, cada um participando no sentido de criar uma identidade local que consiga dialogar com essa pluralidade, com essa diversidade tão importante para a humanidade. E na minha tese de doutorado, eu me debrucei sobre essas questões de políticas públicas. E eu estudei 3 cidades em específico, cidades pequenas com menos de 20 mil habitantes. São Félix, na Bahia, Corumbá de Goiás, em Goiás, e Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. E eu quero que vocês observem nessa rede que eu construí, quanto mais fina a ligação entre os pontos, mais tênue é o diálogo entre esses atores. E quanto maior o círculo, né, o ponto, maior é a participação desse ator nas questões de preservação do patrimônio. E aí, que conclusão que eu chego ao analisar essas 3 cidades e os atores envolvidos nesse processo? Quanto maior o diálogo e as estratégias entre os atores, e aí vocês vejam a rede de Antônio Prado, melhores os resultados alcançados. Ou seja, para falar de políticas públicas, para falar na perspectiva da gestão, eu tenho que olhar para esses diferentes atores. Essa não é uma construção de apenas um ator. Problemas complexos exigem respostas complexas e que tragam à tona e a visibilidade a esses diferentes atores, gerando mais engajamento. E um exemplo, tá? Aqui eu até sobreponho justamente os atores principais e a estrutura administrativa dos lugares. Né? Nós não podemos. A gente normalmente diz assim, fizemos um projeto cultural, criamos um museu, gastamos tantos R$1.000 no projeto. Esse é a perspectiva do foco no produto. O que nós temos que na minha pesquisa, veio isso fortemente à tona. Há necessidade da gente olhar como estão organizadas essas governanças e há necessidade de uma nova governança mais alicerçada com as questões da identidade local. Há necessidade de envolvimento de diferentes atores. E quando eu falo desses atores, vamos pegar o exemplo de uma associação de amigos de museus, né? Ela sozinha, ela não consegue, ela não tem força para legislar. Ela precisa do poder público. Os recursos podem vir na forma do envolvimento de empresas, do capital privado. A junção desses atores, juntamente com os órgãos de preservação, que vão trazer o que nós temos de critérios no âmbito internacional, inclusive, essas ligações que vão gerar a força necessária para o desenvolvimento adequado de cada um desses lugares. Né? Então, o foco muito mais no processo do que no produto. Eu gosto sempre de brincar que nós, técnicos, nesses processos, nós somos passageiros. Se a gente não gerar o engajamento da comunidade local, da população, desses atores locais, para continuidade nessas ações que a gente faz, o nosso trabalho ele está fadado a não ter os resultados esperados. Professora Cristina? Oi. Mais 3 minutinhos, a gente já passou um pouquinho dos 15. Isso. Para e aí,
Certo, obrigado, Sandro. E aí, nessa perspectiva, as políticas públicas precisam ter novos arranjos institucionais, né? De fortalecer as relações entre os entes federados, União, Estado, município. A necessidade da intersetorialidade dentro do poder público, que não é sobrepor projetos, mas usar as expertises de cada uma das áreas para criar projetos numa perspectiva muito mais ampla. E tudo isso precisa ser pensado dentro de uma perspectiva intertransdisciplinar e levando em consideração o tecido social de cada uma dessas comunidades aonde eles estão inseridos. E nós não podemos falar somente das políticas se nós não entrarmos também nas questões das equipes transdisciplinares, né? Então, assim, um grande desafio, e às vezes as pessoas acham que pensar em projetos culturais é algo muito rápido, muito pronto, e não, ele envolve equipes transdisciplinares. E a gente sabe que quanto mais amplas, múltiplas e plurais forem essas equipes, melhores os resultados, principalmente o potencial criativo de cada um desses lugares. E aí, já finalizando, estados e pequenas cidades, eles podem sim valorizar os atributos e divulgar o espírito dos lugares, né? A gente fala do latim genius loci, né? Não apenas a potencialidade turística, mas também econômica, a integração de pessoas, as forças que os lugares têm, né? E as cidades pequenas têm um grande potencial por seus laços de horizontalidade, pela sua proximidade, que isso se torna um fator diferencial na hora da gente pensar os projetos, né? Mas também se faz necessário uma nova governança mais alicerçada, né, em campos de ação e de reflexão que conectem as pessoas como possibilidade de criação e experimentação, especialmente falando aqui os espaços museológicos. Obrigada, Sandro. Passa a palavra para a Lúcia agora. Pode convidar a Lúcia, já que vocês têm uma parceria de bastante tempo, né? E os diálogos são bem próximos. Pode chamar a Lúcia para a nossa conversa. Obrigado, professora. Então tá, boa noite a todos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Sandro. Quero agradecer esse convite da Cida Cultural também, me aterem em alguns desses projetos que a gente vai falar hoje. E, bom, eu acho que essa aula é maravilhosa, né? Fazendo toda uma contextualização assim, histórica, ela é muito importante. O que eu trouxe para apresentar, ele vem do livro esse que nós fizemos, do e-book, sobre modelagem de projetos para as leis de incentivo à cultura. Foi um edital do FAC que nós fomos contemplados. E nas palavras da Cristina, e hoje à tarde eu estava refletindo um pouco sobre essas questões e pensando que digamos assim, uma cultura, né? Isso eu ouvi de um amigo meu, que é uma pessoa que é um pensador mesmo, que ele diz que no Brasil, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, o que é público é de cada um. As pessoas se responsabilizam. É de todos, né? Então, as pessoas realmente se responsabilizam pelas coisas. E aqui no Brasil, a gente ainda tem, né? Eu creio que isso vai mudar, mas que o que é de todos não é de ninguém. Então, dentro dessa ideia que a gente de ter uma gestão onde realmente a sociedade se responsabilize pelos espaços, eu acho que mais importante, assim, o fundamental é realmente a gente passar por um processo educativo, né? Porque muitas vezes os proprietários dos espaços onde esses museus são instalados, né, muitas vezes em prédios que fazem parte do patrimônio público, patrimônio arquitetônico tombado, muitas vezes, ou prédios de significativo valor, pelo menos para as comunidades, muitas vezes os gestores, eles mesmos, eles só querem fazer aquilo ali, mas tipo assim, eu tenho que fazer. A compreensão do que isso significa realmente em termos de impacto social, ela está muito distante ainda. Então, parece muitas vezes que nós estamos conversando entre nós mesmos, né? Mas não é assim, né? Porque justamente a Cristina trouxe esse exemplo da Inglaterra, né? Com toda essa, digamos, essa estrutura, essa teia, esse sistema todo muito sedimentado, onde tem um papel de protagonismo. E, por exemplo, se a gente chega num museu
no museu inglês, o que é mais comum é ver aquela criançada, as escolas, as crianças sentadas no chão, tendo aulas e aulas dentro desses. Isso é fantástico. A gente não tem esse hábito, digamos, muitas vezes, né? Então, eu vejo que o processo de educação, de percepção, de integração, porque realmente isso que a Cristina falou, eu acho que, para mim, enquanto produtora, muitas vezes foi muito frustrante. Nós somos chamados por prefeitura para desenvolver um projeto, que são complexos, realmente muitas vezes as pessoas não têm ideia do trabalho que dá, né? As equipes, que nós acabamos na qualidade de gestores sendo como um regente de orquestra, a gente tem que estar com tudo isso muito bem afinados, todos os instrumentos tocando juntos, são complexos mesmo, porque envolve projetos técnicos, envolve área de comunicação, envolve a habilidade desses espaços, e projetos que demandam um tempo, custam caro para serem feitos, né? E então toda essa compreensão, ela muitas vezes ela não existe realmente. E a comunidade também ainda não foi educada para isso, né? Ah, está demorando para ficar pronto. A gente ouve muito isso, né? Então, é normal, e até porque muitas vezes projetos são realizados com verbas públicas, né? E a gente tem todos os trâmites das leis de incentivo, que também são processos lentos, né? Eu vou pedir para o nosso técnico botar aí. Então, quando a gente fala, isso serve tanto para os museus como para o patrimônio em geral, né? Ou o processo de implantação. Um conceito importante, porque a gente está trabalhando com um imóvel tombado, e a gente tem que fazer um projeto para restaurar, é bem importante que as pessoas dizem que interação não é reforma, né? Existe um conceito aí por trás, né, que impera, né, a gente está trabalhando com a própria memória de um prédio, né? O prédio em si, muitas vezes, ele é a própria memória, né? Ele é o depositário dessa memória. Então, tem técnica, tem especialistas para isso. Então, ali no oposto, ali no amarelinho, tá, o restaurar é diferente de reformar. E a gente tem, no lado oposto, busca mais com experiência técnica comprovada. É claro que, mas se eu quero começar a trabalhar nessa área, como é que eu vou fazer se eu não tenho experiência? Bom, vai trabalhar com quem sabe, né? Aprender. A gente começa um dia, mas a gente vai se buscando se aproximar de quem conhece realmente, né? Bom, o uso, então, que vai se dar para esse espaço, conciliando um conceito que esse espaço tem, do que se quer, o museu, por exemplo, com a técnica, né? Porque muitas vezes, por exemplo, se a gente vai implantar um museu num de tombado, eu vou ter que fazer todo um processo de restauração e depois a museologia e a expografia que vai vir a partir disso aí, ela vai ter que estar se adaptando muito mais à estrutura do prédio, né? É diferente se eu vou construir um espaço novo, por exemplo, que eu já posso pensar nesse espaço de acordo com o acervo que eu tenho. É completamente diferente, né? É muito importante que quem for desenvolver um projeto desses, principalmente em imóveis tombados, vá buscar o apoio junto, é isso que a Cristina estava falando antes, já trazer junto de si os conselhos, né, os órgãos do patrimônio para dialogar. Com algum tempo trabalhando nessa área, a gente conversando com as pessoas que estão nesses órgãos, que dão esse apoio, dão esse suporte, quantos projetos, né? As pessoas têm a maior boa vontade, mas chegam projetos e eles voltam porque eles não foram construídos desde o início de acordo com as diretrizes, né? E hoje, fundamental, cada vez mais, o compromisso com a sustentabilidade desse espaço, né? Sempre ter em mente, quando vai se elaborar um projeto para emprego, que ele tem que ter tem que estar atendendo a conceitos de sustentabilidade econômica e socioambiental. É fundamental. Pode passar a lâmina, Matheus, por favor. Bom, dentro daquilo que a gente está falando, que a Cristina falou também, a teia de atores ela é bastante complexa, né? A gente tem, assim, uma quantidade de pessoas, aqui dá para ter uma ideia, né? Então, as relações institucionais, né? E os princípios de interação entre esses atores, né? Então, a gente tem um processo de comunicação, né? Eu gosto muito da Virginia Satir, que é
da terapia familiar sistêmica, que ela diz que a comunicação está para o relacionamento, assim como a respiração está para a vida, né? Muitas coisas que acontecem, às vezes, que não dão certo pela falta da comunicação, né? Então, a gente tem que se comunicar internamente com essas equipes que vão compor os projetos e externamente, né, com o público, com todo mundo que está ali na expectativa e depois vai estar vivendo esse lugar, usufruindo desse lugar. Além disso, ali, criação de comitês gestores do projeto, né? Isso vem muito de uma concepção que a Cida tem, né? Que eu acho muito interessante, a gente responsabilizar realmente as pessoas que estão junto, né? Então, a prefeitura não é entregar o projeto para uma produtora que vai desenvolver, porque a prefeitura ela é a dona, ela é a guardiã, na maioria das vezes, né? Ou a instituição que está propondo. Então, tem uma responsabilidade nesse sentido. E ali, então, nós temos o proprietário do bem, os sistemas de incentivo, caso o projeto venha a ser financiado através de recursos públicos, patrocinadores que aportam recursos para esse projeto, a comunidade, porque o museu ele é criado para uma comunidade, senão ele não teria uma finalidade, ele não é uma coisa fechada em si mesmo, né? A coordenação geral do projeto, uma gestão administrativo-financeira, produção, captação, isso a gente está falando de fase de implantação de projeto, desenvolvimento e implantação, equipes técnicas, né, para desenvolvimento de projeto arquitetônico e projetos complementares. Aí tem uma lista de projetos complementares enorme, dependendo do que vai ter dentro desse espaço, desse museu. Em primeiríssimo lugar, um projeto museológico, fundamental hoje, inclusive é lei no Brasil, que ele só pode existir se ele tiver um projeto museológico, né? Um museu ou um espaço de memória. E a partir desse projeto, então, tudo que vai se construir, o projeto, a expografia, quais são os conteúdos desse espaço, né? Ter um auditório, não vai ter um auditório, vai ter um espaço multiuso, como é que vai ser, né, a reserva técnica, sala de conservação do acervo, enfim, quesitos técnicos mesmo. Depois nós temos que gerenciar também os fornecedores do projeto, na época já tanto da construção, quanto da construção dos projetos, como depois da execução, e, fundamental também, esse sistema de comunicação, né? A gente poder comunicar o que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando agora, atualmente, com um projeto que a gente sabe que vai demorar um tempo, porque primeiro nós vamos entrar com o projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura para desenvolver os projetos técnicos, que é isso hoje. Então, o tempo é maior, porque não tem recurso direto que a prefeitura possa aportar para desenvolver os projetos. Então, nós estamos dando estratégias de como é que nós vamos comunicar essa comunidade, por que vai demorar, né? Então, isso é fundamental o tempo todo. Pode passar, por favor. Então, o que acontece? Existe uma regrinha básica, que a gente também, por algum tempo de experiência, a Cristina está aí, pode confirmar isso, que quanto melhor for a elaboração do projeto, quanto mais detalhada, mais bem pensada, mais integrada, projeto arquitetônico, complementares, de sustentabilidade, melhor será o projeto, né? Porque se o projeto ele não está bem esmiuçado, bem detalhado, nós vamos cair ali nos gargalos, que está ali em amarelinho, né? O que acontece? A gente, principalmente em se tratando de implantação e obra, né? Hoje em dia, do jeito que está, com toda essa questão dos custos, né, das obras civis, a gente faz um orçamento para uma obra em questão de caducou. E a gente vai buscar o recurso em cima de um orçamento que foi feito. E o orçamento não funciona mais, porque ele vai contemplar uma parte só. Tá? Então, e muitas vezes, se o projeto ele não está bem detalhado, bem esmiuçado, a gente tem muitas surpresas, né? Isso aconteceu lá, só para título de exemplo, na casa do Jango, lá em São Borja, foi interessantíssimo, né? Nós estávamos lá no meio do restauro e apareceram, embaixo de 7 camadas de tinta, numa sala, apareceram as pinturas originais decorativas, maravilhosas.
Só que não se sabia disso, isso não tinha aparecido na prospecção. E agora, como é que nós vamos fazer? Não está prevista essa verba no projeto, né? Então foi todo um trabalho, conseguimos negociar, a prefeitura assumiu as calçadas, a verba que é para calçada a gente usou para restaurar essas pinturas, com autorização do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Então tem todo um trabalho, né, que às vezes exige que a gente realmente vá detalhar e esmiuçar um projeto, né? Outra coisa que é um gargalo nesse projeto em relação ao de trâmite é o tempo de trâmite nos órgãos envolvidos. Se a gente vai buscar incentivo fiscal para projeto de obra, para restaurar um espaço, para implantar um museu, a gente tem que saber que vai um tempo. Se envolver pesquisa arqueológica junto, como foi o caso daí do Museu do Getúlio, que nós tivemos que ter autorização do IFAM para fazer as fundações da parte nova, em função de ser zona missioneira, e realmente foram encontradas coisas interessantes lá. O projeto ele atrasou 1 ano e meio, pelo tempo que demorou até nós irmos à ação para poder diagnóstico arqueológico. Então, a gente tem que... Realmente são processos longos, tá? De médio e longo prazo. Bom, o que a gente tem que levar em consideração em termos de custo para esses orçamentos, né? A elaboração dos projetos técnicos, o projeto arquitetônico, os projetos complementares derivam do arquitetônico. Na execução da obra, né, todo o orçamento ele é montado em cima de materiais, mão de obra, o BDI, os planos de comunicação e sustentabilidade. Isso é sempre muito importante que a gente agregue essa comunicação, porque a gente quer que esse museu tenha uma vida. E a gente quer que as pessoas que apoiaram esse museu, sejam os órgãos de incentivo à cultura, sejam os patrocinadores, eles tenham o seu devido reconhecimento também, né? E nós desenvolvemos, obviamente, um plano de sustentabilidade para que essa estrutura ela seja perene. A ideia é essa, né? Nem sempre acontece, mas a proposta é essa. Daí nós temos uma produção que acontece, né? Muitas vezes, por exemplo, a produção de um projeto expográfico para se implantar uma expografia, né, que tem todo um design, tem todo um desenvolvimento de mobiliário para esse espaço. Isso são projetos detalhadíssimos, feitos com especialistas, né? Depois produção gráfica, gestão administrativa, né? E recursos também para implantação. Vamos passar em frente. Bom, nós estamos nos encaminhando para os 15 minutos, tá, Lúcia? Tá, eu acho que já está concluindo aqui. Só para esse aqui é o que dá uma visão geral, assim, do que o gestor cultural ele faz quando a gente está pensando na composição de um projeto, né? Então a gente precisa, começando ali em cima, naquele lilás, juntar toda uma documentação do imóvel, né? Da propriedade do imóvel, está tudo legalizado, tudo organizado, desenvolver esse orçamento, esse cronograma, né, os projetos técnicos, né, aqui não, arquitetura, os complementares, conforme o uso, os projetos de sustentabilidade, o plano de comunicação e os custos administrativos. Tá bom? Já tinha falado um pouco sobre isso, mas só para ter uma ideia que, na verdade, o nosso trabalho ele é realmente poder estar se comunicando e fazendo esse universo funcionar, né, de uma forma harmônica, até estar com o museu pronto. Aí já vai começar um outro processo, né, que, na verdade, hoje em dia a gente sabe que tem que começar muito antes, a Tina falou, que existe realmente essa necessidade de uma compreensão. Isso é um espaço vivo, né? O museu ele não é uma caixinha, não é um depósito. Eu me lembro na época que eu trabalhava na Secretaria de Cultura, nós visitamos uma vez uma cidade do interior, bem pequenininha, e o museu parecia assim, estragou, até o colega que estava comigo na época disse, estragou a eletrola, leva para o museu. Porque era assim, tinha muita coisa lá, e veio como a Cristina disse, né? A gente nem sabia o que olhar, porque era uma miscelânea de coisas. E isso é o mais, digamos assim, era o que imperava, né? Agora, hoje em dia também, nós tivemos um trabalho muito bacana com o IFAM, que foi sobre a trajetória da arqueologia no Rio Grande do Sul, uma exposição itinerante, e tivemos a oportunidade de conhecer alguns lugares com museus já muito bem organizados no interior, né? Então, está mudando, isso é muito legal.
E o que eu só para finalizar aqui, eu acho que até teria mais um slide, assim, Pode é passar. que eu vejo que tem a necessidade da gente ter efetivamente um reforço institucional das instituições que se criam, para que passem, porque se é pública, muda o governo, a instituição ela não vai mudar só porque mudou o governo, ela vai continuar. E muito isso no Brasil, que às vezes os processos eles se desmantelam cada vez que muda a gestão. Não estou fazendo crítica a, B ou C, né? Mas é muito importante que a instituição ela tenha uma perenidade, que não, uma força e um reconhecimento da comunidade que não depende do governo que está atuando. E daí, dessa forma, ela se mantém. Né? Fica muito em personalidades, né? Digamos assim, a estabilidade institucional ela está muito em cima de pessoas. Um exemplo que eu costumo dar era enquanto a dona Eva Sofer estava no Teatro São Pedro, né? Tantos anos ali na frente, o teatro impecável, mas era ela, né? Assim, as instituições, como é que elas se mantêm independente das personalidades dos partidos políticos? É pelo reconhecimento, é quando a sociedade realmente começa a integrar aquilo como parte da sua vida, né? E isso, para chegarmos nesse ponto, eu creio que ainda temos um chão pela frente. Né? É isso aí. Certo, Lúcia. Muito obrigado pelas contribuições para essa conversa, né? Que na verdade só está começando. A gente tem um pouco mais de tempo ainda para conversar. E enquanto eu ouvia vocês duas falando, né, eu fiquei pensando na realidade onde eu atuo, assim. Primeiro que eu vivencio o museu como artista, né, que expõe, como espectador público também, que visita, que gosta, que se diverte, se emociona em espaços museológicos, mas também atuo como professor de gestão e produção cultural numa cidade que nem tem museu. Uma cidade que não tem nenhum equipamento cultural público, que é Alvorada, né? Que é uma cidade da Grande Porto Alegre, mas que vive muito voltada para Porto Alegre e, que e no que diz respeito aos equipamentos culturais, que são os museus, teatros, cinemas, é tudo fora da cidade, né? Então há uma preocupação muito grande de construir esses espaços. Existem algumas experiências que estão acontecendo agora no IFRS. Existe a experiência do Museu Baldio também, que é uma iniciativa de artistas e da comunidade de perceber, identificar que a cidade não tem museu e de como transformar a cidade num grande museu também, que é uma ideia bem interessante, né, que tem a ver com os afetos. Daí, tentando amarrar um pouquinho, eu queria lançar umas perguntas para vocês, né? Primeiro comentar ali que a nossa live tá bombando, tem gente participando, gente mandando comentários, né? Elogios pelos conhecimentos científicos trocados, pela abordagem de um tema que é tão rico e tão complexo. Então, o pessoal está agradecendo e também dando os parabéns pela apresentação. Sempre aprendendo com vocês. Então, a Cristina falou, né? Nós estamos conversando sobre museu. A professora Cristina trouxe a historicidade, os conceitos, né? Tudo que vem construindo esse caminho do que é o museu. E a Lúcia trouxe, assim, as práticas bem cotidianas, quase que um beabá, um passo a passo, trazer os bastidores do museu, né? De tudo que a gente não vê, né? Mas o que precisa para ele ficar vivo, né? Para ele acontecer. E tudo isso tem a ver com fazer o museu, né? A gente conhecer a história e saber como funciona no dia a dia. E eu achei interessante na fala da Cristina, e depois se conecta também com a Lúcia, né? Da importância das relações, que o museu é um lugar de uma coleção de afetos, né? De objetos que têm histórias, que são artísticos, objetos de desejos, mas é um lugar importante para suas comunidades. E também é um lugar para se colecionar, para se apreciar, para se estudar, e daí pensando nos aspectos profissionais, né, um lugar para se gerir, um lugar para se trabalhar também, né? Existem muitas pessoas fazendo o museu acontecer. Então, o museu é um lugar vivo, é um lugar dinâmico, não é um lugar de coisa velha, não é um lugar ultrapassado, passado, intacto, né? É um lugar de profissionalização, de qualificação, de necessidade de qualificar as equipes,
de várias pessoas diferentes, profissionais diferentes trabalharem juntos, né, juntas com perspectivas diferentes para que aconteça tudo isso é museu. E o museu é um lugar de muita gente. E daí vem os desafios, né? A Lúcia terminou a fala dela já projetando um pouco, falando sobre as dificuldades. E eu fiquei pensando nas dificuldades de existir, do museu se manter, de como qualificar os processos, né? Como a gente qualificar esses agentes que trabalham no museu. E tudo isso tem a ver com políticas públicas, né? Com importância governamental e das políticas relacionadas à gestão dos museus. E daí uma pergunta que eu lanço para vocês aqui para embalar a nossa conversa, né? A partir das análises que vocês fizeram, assim, olhando para o museu e para tudo que nos rodeia, é possível da gente pensar assim, qual é o lugar do museu, da importância do museu, quais as perspectivas para o futuro desse lugar chamado museu e como nós podemos projetar esse museu daqui para frente. O que é preciso? Umas perguntas soltas, assim, mas para animar nossa conversa. Fiquem à vontade para comentar ou trazer novas ideias. Lúcia, eu começo? Pode ser? A gente vai se complementando. Pode ser, claro. Aqui. Claro. A gente viu, né, o quanto que o museu, os museus vão se adaptando aos diferentes contextos históricos, né? E que o ideal não é um modelo ou outro modelo, mas que cada comunidade consiga encontrar a sua fórmula. Não existe uma fórmula que vai vir de fora e vai dizer aqui funciona nesse formato. O Brasil é múltiplo, é plural. Nós somos culturalmente muito diferentes. Se nós pegarmos, por exemplo, as zonas de imigração alemã, nós vamos ter muito forte as questões de cooperação, de civismo. Se nós pegarmos a região nordeste do Brasil, essa efervescência cultural da contribuição de diferentes grupos étnicos, entende? Então, cada lugar vai ter que se pensar. Por isso que eu acho que é tão potente o conceito da Dolores Heide quando ela fala do poder do lugar, the power of place. Tá? Mas tudo isso passa também pelas políticas públicas. E quando eu falo de políticas públicas, eu não estou falando de um único ator só do Estado, que é o modelo que normalmente a gente adota. A Lúcia reforçou isso na fala dela também. Onde é que a gente tem encontrado melhores resultados? Quando a gente consegue fazer uma rede entre os atores. E nós temos agora, nos últimos anos, inclusive, temos que ressaltar o papel da universidade. Está aí o Sandro, né, no Instituto Federal, o curso de museologia em algumas instituições no Estado. Aqui estão se formando os profissionais que vão fazer a diferença nesse museu do futuro. Ao mesmo tempo, aquele museu lá do interior que eu falei, que era quase um gabinete de curiosidades, se não fosse o papel dessas pessoas na coleta, na guarda desses museus, que por mais que eles estejam atolhados de coisas, se não fossem essas pessoas lá na década de 80, 90, provavelmente nós não teríamos mais o que expor, o que selecionar nesses museus do futuro. Então, é importante esse papel que foi feito, e agora esse museu do futuro é resultado justamente de se reconhecer a potência dos lugares. Né? E não é nós, técnicos, que viemos de fora, às vezes, né, Lúcia? Nós que viemos de fora enxergamos coisas que quem vive no cotidiano não enxerga. Também tem isso, né? Mas das pessoas encontrarem a sua forma, a sua sistemática de trabalhar, de se reconhecer, e aqui é muito importante, muitos desses museus que lá em 92 o jornalista do Jornal do Brasil disse não sabem a que veio, muitos deles eram museus étnicos. Hoje é imprescindível o diálogo, uma perspectiva de diversidade cultural. Então, assim, eu tenho um trabalho de uma aluna que está fazendo o trabalho de conclusão de curso dela, aonde ela foi buscar, desenvolver um projeto de educação patrimonial, né?
e onde parte da turma dela não era do grupo étnico que a imagem que a cidade vendia. E aí a primeira coisa que ela percebeu, assim, um estranhamento, uma falta de envolvimento dos alunos com a proposta que ela estava construindo, que era justamente isso que a gente queria observar. Quando ela se deu conta disso, quando ela trabalhou numa perspectiva de inclusão, de mostrar que a diferença, na verdade, é a nossa maior riqueza, né? E que não existem culturas melhores ou piores, nós somos diferentes. E é ali que mora a nossa riqueza. A relação dessas crianças com o projeto passou a ser outra, né? Então, nós temos enormes desafios para pensar, e nós, como gestores culturais, quando a gente adentra nessas comunidades, nessas propostas museológicas, o nosso papel é tentar ampliar essas perspectivas, para além do museu como algo que está lá no passado, esquecido no seu tempo. Muito pelo contrário. Esses objetos que foram selecionados, daquilo que eu falei, que escorrem pelo tempo, que tem as marcas do seu tempo, é por eles que nós vamos gerar diálogos com o futuro. Muito bem, Cristina. Que delícia ouvir. Eu ia perguntar justamente quando o Sandro está nos... né? Porque é bem isso, não tem uma fórmula que vai servir para todo mundo. Não tem. Qual museu? Está falando de museu de arte, um museu histórico, de que tamanho, de envolvimento, que tipo de pessoas? É complexo mesmo. Né? E perguntas complexas exigem respostas complexas. Né? Então, realmente, mas eu acredito muito assim, que a educação ela pode ser um fator. Eu me lembro quando a gente restaurou a Igreja Matriz de Farroupilha, já faz alguns anos, o projeto que a gente fez de restauro na área de patrimônio histórico, tinha muito pouca documentação, e daí eu comecei a fazer um trabalho de história oral, entrevistando a comunidade, porque eu sabia, eu não poderia dizer aquilo, o que eles sabem, eu não vivia aquilo, eu sou uma técnica que chega de fora, então a gente tem que ouvir, perceber, sentir e trazer isso, porque senão qual é o sentido que vai ter esse museu se a gente chegar com uma coisa completamente fora de um contexto? Isso vale não só para os museus, né, para tantas coisas na vida da gente, né? Chegar devagarinho, ouvindo e podendo construir junto com as pessoas. E eu acho que talvez a grande tem uma sabedoria nisso, de que se a gente chega respeitando esse lugar, né, nós podemos também, enquanto pessoas com uma formação, com uma especialidade, sermos respeitados também. Não sou eu que vou dizer como é que o museu, o memorial vai ser. Claro que não. Né? Mas eu sei que a gente precisa respeitar determinados quesitos para que essa instituição ela seja validada como tal. Né? Possa depois, futuramente, ter subsídios e ter uma vida mais longa. Então, existem coisas que nós devemos pensar a respeito disso. Agora, eu não vou dizer. Eles têm um pouco isso, as pessoas esperam que a gente, vocês sabem o que é, o que tem que fazer, que nem quando, eu quero restaurar a casa, quanto que vai custar? Não, calma, eu não tenho essa bola de cristal pronta na minha cabeça, isso tudo exige um tempo, uma maturação, um conhecimento, uma pesquisa, né? E isso tem muito a ver com essa época que a gente está vivendo, que as coisas são muito imediatas. Né? As respostas têm que ser muito prontas. Só que a gente não se construiu enquanto civilização tão rápido assim. Né? Então, outro dia, está virando um clássico isso, né? Chegaram as crianças aqui, eu tenho um menino pequeno, umas crianças que foram na casa da avó e tinha um telefone daqueles com disco, né? Eles não estavam entendendo o que era. Estavam achando que tinha que teclar dentro do negócio. O telefone hoje é um desses, é um objeto, né, histórico já também. Mas, assim, as coisas estão numa velocidade muito... Né, e nesse é muito interessante também, porque a gente pode trabalhar com interatividade dentro dos espaços, né, pode trabalhar... Porque dificilmente uma geração que hoje está com... Os adolescentes de hoje vão ter tanta condição, digamos assim, de passar por um espaço, uma expografia clássica, tradicional, como a gente conhecia até 10 anos atrás. Né? A coisa está muito diferente.
Mas isso não quer dizer também que esse espaço ele não possa acompanhar essa velocidade e continuar fazendo isso, né? Fazendo essa conexão entre o passado e o futuro, né? Mas a gente tem que ir se atualizando. Bom, e para acontecer isso, o que eu preciso? Né? Precisar de pessoas que entendam de toda essa parte digital para fazer um mais arrojado, né? Ou vou estar trabalhando ainda com a mesma lógica que se trabalhava uns anos atrás. Eu estava vendo, outro dia eu estava pesquisando algumas coisas sobre a expografia do Museu do Getúlio, né? Que tinha um acervo considerável lá, tem, né? Graças a Deus. E claro que se com limitações de recursos, né? Mas hoje em dia a gente pode digitalizar tanta coisa, ter tanta coisa acessível, né? Nesse tempo especialmente que nós estamos vivendo agora, que a gente pode estar disponibilizando esses museus também, perguntasse do Museu do Futuro, né? Os museus estão aí, estão na tela do computador. É diferente da vivência que eu tenho se eu for entrar dentro desse, como disse a Cristina, num lugar desses, né? É uma energia. É completamente diferente. E eu só gostaria de fazer uma provocação de uma coisa que também penso muito, né? Gosto muito do sociólogo, das ideias do Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, o quanto que as nossas relações se tornaram efêmeras, né? Nos escapam. E quando eu penso em museu, eu sempre penso que eles exigem um outro tempo, uma outra relação com esses objetos. Tá? Então, tu falavas muito bem, né, Lúcia, da questão da educação. Né? Então, ir ao museu exige desaceleração. Ir ao museu exige um estado de espírito de contemplação. Ele também vai ter novas tecnologias, ele também vai ter um aspecto lúdico, mas ele também é o resquício da nossa humanidade, daquilo que nós perdemos da velocidade do século XXI. E nós estamos cada vez mais... Bom, a pandemia nos colocou num estado de aceleração incrível, né? Incrível. Mas que tudo é para ontem. Então, o museu também é o lugar de um outro tempo, de uma outra relação do homem com aquilo que ele produziu ao longo dos anos. Então, eu gosto de pensar que o museu não é nem 8 nem 80, né? Que ele sim vai ter a tecnologia, mas ele também é um baluarte de uma forma de viver, de se relacionar, que é importante para nós enquanto humanidade, das nossas relações humanas num outro tempo. Tá? É complexo o que eu estou dizendo também, né? Mas é algo que me passa muito, assim, e a gente tem que imaginar a seguinte situação. Nós agora, nesse momento, nós também estamos produzindo história, estamos deixando a nossa marca no tempo. Né? Então, assim, por que os prédios do início do século XX tinham elementos decorativos? Porque as pessoas caminhavam a pé, ou de carro, e o carro era muito devagar, tinha tempo para olhar, contemplar os elementos decorativos. Os nossos prédios hoje são retos, são lisos, porque as pessoas não têm tempo de contemplação. Mas a importância de preservar essas edificações que têm essas marcas e que contam uma outra forma de viver, elas são importantes para nós enquanto humanidade. E são objetos que produzem sempre novas relações também, né? Além dessa experiência desse outro tempo, que é ir no museu e se conectar, se relacionar com aqueles objetos diversos, a gente nunca aprende uma coisa só, porque eles não são estanques, né? Eu lembro de uma situação logo depois que o Museu Nacional pegou fogo, né, em 2018, que foi uma tragédia, aquilo no Rio de Janeiro, de uma aluna comentar que, tá, professor, mas tá tudo digitalizado, tá tudo fotografado, então, entre parênteses, tá salvo. Eu disse, não tá salvo, porque isso é só uma parte do que a gente pode fazer com o acervo, né? Mas a importância de tu ter o objeto preservado significa que ele vai continuar vivo, significa que ele vai continuar inspirando pesquisas, novos olhares, curiosidades, descobertas, investigações. Então a importância de preservar também está muito nisso, né? Bem, quer falar, Lúcia? Não, rapidinho, só sobre essa questão da materialidade mesmo, né?
porque, na verdade, o próprio espaço do museu é um espaço material, né? Então, esse ambiente, né, e a preservação dos objetos, e, bom, enfim, agora realmente é um desafio, é um grande desafio. Né? E desde que eu fui convidada para essa live, pensando um pouco sobre isso, assim, o tempo todo me vem a questão da educação mesmo, do processo educativo. Né? Educar para ir para o museu, né? Educar para poder usufruir do museu nesse tempo desacelerado que a Cristina está falando, porque, gente, não é a realidade que a gente está vivendo. Né? Estamos falando o tempo inteiro de valorização, né? De valorização do setor também, do setor cultural, do setor artístico, valorizar as pesquisas, valorizar as experiências estéticas, a contínua produção, né, de trabalhos na área. Bom, a gente está se encaminhando, infelizmente, para o final dessa primeira edição, né, dos nossos debates aqui, desse ciclo de conversa sobre museus que vai acontecer ao longo do mês, aí, nas próximas semanas. E a gente já vai se encaminhar para o nosso encerramento. Então, gostaria que as nossas convidadas fizessem as suas despedidas, aí, saudações a todo mundo que acompanhou essa live. Fiquem à vontade. Ai, obrigada, Sandro, pela mediação. Um agradecimento especial para a Cida, que deve estar nos ouvindo agora, nos assistindo. E foi para mim uma grande alegria quando a Cida me convidou e saber que eu estaria nesse momento com a Lúcia. A Lúcia, a gente teve um trabalho juntas como professora e fazia muito tempo que a gente não se encontrava, né? Então, és uma referência para mim também, como gestora cultural. Então, vocês têm uma trajetória linda e que certamente somos, aspiramos muito do que vocês produziram e um agradecimento muito especial por essa linda trajetória de vocês e de estar compartilhando esse momento aqui com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, professor. Então tá, também agradeço aí o Sandro, foi ótimo. E a Cristina também, né, matasse um pouco a saudade, grata aí pelas tuas palavras, Cristina. E, nossa, quando eu estava olhando o currículo da Cristina, eu disse, meu Deus! Eu tô fora da vida acadêmica já faz um bom tempo. Muito legal, mas que coisa boa, de um bocado também. Até aí pela oportunidade. Um beijo para a Cida, para a equipe dela, que foi tão legal assim, na condução desse trabalho até aqui. Sucesso nas próximas. Que legal, obrigado, Lúcia. Eu acabei de ouvir aqui no meu ponto, né? Nós estamos aqui, a gente está em casa, mas está todo conectado, né? Mas eu acabei de ouvir aqui da produção que a Cida adorou, né? A Cida é essa figura muito conhecida e brilhante, aí, que conecta todo mundo também. Ela pediu para avisar que ela está muito feliz com a realização dessa primeira edição e agradecer a participação de vocês. E eu também gostaria de agradecer a equipe de produção que está nos bastidores aqui, organizando, ajudando na parte técnica, a Marcela e o Matheus, obrigado, gente. A Bibiana, nossa intérprete de Libras, que estava conosco aqui o tempo inteiro, também, auxiliando na interpretação dessa conversa. E, é claro, a Lúcia e a Cristina pelo compartilhamento dessa noite, dos ensinamentos, dos aprendizados também. Muito obrigado, professoras. Nós agradecemos a participação de todos e todas. Lembrando que a próxima live do Diálogos Temáticos vai acontecer no dia 23 de junho, às 19 horas, e que terá como convidadas a Márcia Bertotto, a Carolina Gripa e a professora Bianca Knack. Uma boa noite a todos e todas e continuem acompanhando as edições do Diálogos Temáticos. Até mais. Até mais.